Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. As informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro com você a partir de agora. Não esqueça de nos contar através do seu comentário de qual lugar maravilhoso do nosso país ou do mundo você nos assiste. E participe do chat ao vivo. Lembramos, mais uma vez, confira se o sininho de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. E ainda sem o resultado final de vitória contra o coronavírus, mas em bom estado de saúde, o presidente Jair Bolsonaro passou a sexta-feira com a agenda virtual. Participou por videoconferência da comemoração dos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Também Bolsonaro teve conversa com Bento Albuquerque, ministro de Estado de Minas e Energia, e com Jorge Antônio de Oliveira, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Seguindo o que fez nos dias anteriores, o presidente tirou alguns momentos na área externa do Palácio da Alvorada. Fenômeno político inabalável, dizem os apoiadores. Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que Jair Bolsonaro, atual presidente da República, é o favorito para a disputa eleitoral de 2022. A pesquisa foi divulgada com exclusividade pela revista Veja. Todos os cenários indicam a vitória de Bolsonaro. Ele lidera todos os cenários de primeiro turno, com percentuais que vão de 27% a 30%. Num dos cenários de primeiro turno, Bolsonaro tem 29%, seguido por Moro, 17%, Haddad, 13%, Ciro, 10%, Huck, 6%, Dória, 4%, Amoedo, 3%, Boulos e Witzel, 1%. Disparado também no segundo turno. No segundo turno, Jair Bolsonaro derrotaria todos os 6 potenciais adversários. Mesmo em meio a dificuldades sérias que poderiam estraçalhar a popularidade de inúmeros políticos, Bolsonaro segue firme, mostrando mais uma vez que é um fenômeno político. Se a disputa presidencial fosse hoje, ele seria reeleito, destaca a Veja. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro teria 46,6% contra 32% de Haddad, contra Lula teria 45,6% Bolsonaro e o petista 36,4%. Numa disputa com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Bolsonaro venceria por 44,7% a 35%. Agora, gente, muitos não acreditam nesta pesquisa, da mesma forma que não acreditam que Bolsonaro não teria levado as últimas eleições no primeiro turno. Eles também acreditam que hoje Bolsonaro, ao contrário do que diz essa pesquisa, venceria no primeiro turno já. E olha, vou ser sincero, gente, coitado do presidente depois dessa pesquisa. Você tem ideia do que serão capazes de fazer agora ao descobrirem que tudo que bateram, o que fizeram até aqui, não adiantou nada? Portanto, vem chumbo grosso por aí. Mas como disse o próprio presidente Bolsonaro, o couro é duro. E também, segundo a Veja, depois de exigir a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, o próprio ex-ministro Sérgio Moro pode ser o prejudicado pela divulgação por não provar suas acusações de uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de Moro para a divulgação do vídeo e não provou, o próprio vídeo não provou nenhuma interferência de Bolsonaro na instituição. O presidente ainda acabou sendo prejudicado, foi impedido pela corte de nomear Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Apesar das acusações do ex-ministro, elas não produziram até agora uma prova contundente a ponto de esclarecer se de fato o presidente Bolsonaro cometeu alguma irregularidade, como sugeria Moro. E por isso Moro continua muito preocupado. E mais um fato considerado ato de censura por grande parte da população aconteceu. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tiveram contas no Twitter suspensas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do controverso inquérito das fake news. Ao tentar acessar os perfis apagados, uma mensagem informando que as contas foram bloqueadas por motivos legais por decisão da Justiça do Brasil. Os alvos vão desde o jornalista Alan dos Santos, Bernardo Kister, entre outros, até o empresário da Havan, Luciano Hang.
Em maio, parte deles foi alvo de busca e apreensão autorizadas pelo ministro em desdobramento do inquérito das fake news que apura ataques a ministros da corte e disseminação de notícias falsas. Em nota à imprensa, o Twitter disse que agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal. Advogados dos investigados disseram que recorreram da decisão do ministro do STF. E alguém perguntou por aí se também já foi suspensa a conta do colunista do jornal Folha de São Paulo que desejou a morte do presidente Jair Bolsonaro? E pois bem, mesmo com a censura, o brasileiro sempre dá um jeitinho. O internauta Luiz Marcon registrou no Paraná um ato de apoio que novamente está ficando comum em várias cidades do Brasil. Outdoors de brasileiros em apoio ao presidente. Esses foram registrados na cidade de Maringá, no Paraná. Um deles diz: Maringá, Paraná, acreditamos em Deus e valorizamos a família, fechados com Bolsonaro. Em outro destaque: presidente, siga em frente. Resta saber, gente, se até quando isso será permitido ou quando será censurado. E José Serra pede socorro ao STF e Gilmar Mendes decidirá se o tucano terá foro privilegiado ou não. O senador José Serra pediu ao Supremo Tribunal Federal o direito a foro privilegiado para responder à ação que apura suposto esquema de Caixa 2 na campanha do tucano ao Senado em 2014. Os advogados do senador afirmam que ele merece esse foro, porque se trata de uma campanha anterior ao momento que ele exerce um cargo de senador, quer dizer, isso foi em 2014. Então o José Serra merece aí a misericórdia do STF para ter um foro privilegiado. É isso que você acredita, brasileiro? Agora adivinha como será a decisão? Bem, a decisão, na verdade, sobre a concessão ou não do foro será do ministro Gilmar Mendes. Ele foi sorteado pela corte para apreciar a solicitação de Serra. Mãe de Ná acertaria fácil essa. Regras que proíbem a venda sem receita em farmácias de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, também a ivermectina agora, foram publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As orientações estão na resolução da Diretoria Colegiada 405/2020, publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a agência, a lista poderá ser revista a qualquer momento para a inclusão de novos medicamentos, caso seja necessário. Parênteses aqui, gente. Será que é só aparecer mais um que não precisa de receita no momento, mas com indícios de que ajude na cura? E certamente o tradicional fator complicador que impera no Brasil vai aparecer de novo, vai bloquear a venda e determinar a exigência da receita? Ainda segundo a Anvisa, o objetivo da norma é impedir a compra indiscriminada de medicamentos que têm sido amplamente divulgados como potencialmente benéficos no combate à infecção pelo novo coronavírus. A medida visa também manter os estoques destinados aos pacientes que já têm indicação médica para uso desses produtos, uma vez que os medicamentos que constam na resolução também são usados no tratamento de outras doenças como a malária, no caso da cloroquina, a hidroxicloroquina, artrite reumatoide, lúpus e outras, a hidroxicloroquina também, doenças parasitárias e também tratamento de infecções parasitárias, no caso da ivermectina. A compra desses produtos em farmácias e drogarias será permitida apenas mediante a apresentação da receita médica em 2 vias. Cada receita terá validade de 30 dias a partir da data da emissão e poderá ser utilizada somente uma vez. A resolução será revogada automaticamente a partir do reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. E será mesmo que daqui a pouco a dipirona, a aspirina não necessitarão de receita também? Tem gente com Covid tomando aí para diminuir a febre, dores no corpo. Dizem que a aspirina afina o sangue, portanto ajudaria no enfrentamento. E daí? Receita na dipirona, na aspirina também? Será? Nós brasileiros já fomos vítimas da palhaçada estabelecida por tanto tempo pela burocracia, tecnocracia, pela esquerda. E a esquerda que admira os vulgos intelectuais que gostam de reuniões intermináveis, os que sabem tudo. Nós, o povo, não sabemos é nada.
Temos nojo disso, nojo de atravessadores, por isso é tão difícil compreender atitudes como essa, da mesma forma que odiamos todas as demais medidas que atrasam a vida dos brasileiros, das empresas, medidas tomadas pelo próprio governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Quando querem expandir o negócio, por exemplo, empresários, gerar mais empregos, lá vem os burocratas, lá vem as determinações legais, os cumprimentos. Há uma sensação que quando pode ser bom para o povo, tem sempre um grupo, uma corte, um colegiado para atrapalhar. E alguém pergunta, tá, isso só com receita, né? Os medicamentos aí. Mas a polícia não pode subir o morro para reprimir a venda de tóxicos, não é? Tem uma cara de esquerda, de burocrata, de reuniões intermináveis, de reuniões sem resultados, de tudo que o brasileiro está farto isso aí. Outros que terão que se explicar. A direção do PDT entrou com ação no STF para impugnar o novo marco do saneamento, sancionado pelo presidente Bolsonaro. A petição foi publicada pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupe. Lupe afirmou: o acesso ao saneamento deve ser universal e não permitiremos que seja tratado como mercadoria. Ocorre que a meta do marco é justamente alcançar o que não foi de longe alcançado até agora. Alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto nesse futuro breve. Então a ação da direção do PDT soa com um só objetivo: atrapalhar o quanto for possível. O Lupe, ex-ministro de Dilma, e também seu colega de partido Ciro Gomes, o que tem a dizer. E se não bastassem os escândalos envolvendo Alckmin e José Serra, ainda tem os já conhecidos casos do Aécio Neves. Tem mais notícias relacionadas a Aécio. Lava Jato Eleitoral, conduzida pela PF e pelo Ministério Público de São Paulo, detectou indícios do repasse de ao menos R$1 milhão em Caixa 2 à campanha presidencial de Aécio Neves em 2014. Bem, em depoimento à PF, o empresário Mino Matos, preso temporariamente na Operação Paralelo 23, afirmou ter recebido pagamentos via Caixa 2 pela prestação de serviços à campanha presidencial do Tucano, que hoje é deputado federal. A assessoria de Aécio Neves afirmou que ele desconhece o assunto e que todas as despesas da campanha foram declaradas à Justiça Eleitoral. Enquanto tudo isso está acontecendo, temos o João Dória, que agora tenta sair disfarçadamente do furacão, meio que andando por de trás, de ré. João Dória busca uma fórmula para evitar que sua eventual candidatura à presidência da República seja afetada pelo noticiário policial que atinge o PSDB. Na opinião de aliados do governador, segundo o jornal Estadão, tentar mudar a imagem do PSDB é uma opção melhor do que uma troca de legenda. Em conversas reservadas, Dória descarta retomar neste momento, uma defesa da mudança do nome da sigla ou a fusão do PSDB com outro partido. O grupo aliado do governador de São Paulo, entretanto, busca excluir, sabe o quê? O símbolo tucano. Ainda segundo o jornal, o argumento é que ele representa a marca da indecisão ou do muro. Seria a ave aí, que não estaria mais presente, então, no diretório estadual do PSDB, para proteger Dória e outros? Novo PSDB estaria até na sala de reuniões do diretório em São Paulo. Coitado do tucano. Os políticos roubam, né? Fazem e desfazem do dinheiro público, esses desvios, propinas, e a ave, o símbolo, é que leva a culpa. Acham que escondendo o tucano, o povo brasileiro não vai mais ver a corrupção de integrantes do partido? Cá entre nós, gente, eles acham que nós somos tapados, uns bestas, ignorantes por completo. Não é possível que pensam isso de nós, da gente. Pior é saber que muitos fazem e desfazem e continuam levando o voto de muitos de nós e continuam com poder e sendo eleitos e reeleitos mesmo com todos os indícios e provas de ficha suja. Portanto, temos muita culpa no cartório, ou melhor, lá na urna.
A Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio do Brasil, que ocorreria em 15 de novembro. Será a primeira vez desde 1973 que a corrida não será realizada no país. Além do GP do Brasil no Autódromo de Interlagos, também foram cortadas da temporada